Pois é, ah, esse é meu primeiro vídeo para uma plataforma tão conhecida como o YouTube. Eu não consumo conteúdo de YouTube de uma forma variada, então a maioria talvez dos memes, eu deva saber por intermédio de um canal específico, mas assumo que tenho bastante tempo que eu consumo conteúdo ou consumo de uma forma bastante grande, só que não de forma variada. Eu tinha gravado já talvez as mesmas coisas que eu fale nesse vídeo em uma outra oportunidade e por intermédio de alguma força superior ou inferior, não sabemos, porque talvez a força inferior foi a minha própria, eu não tenho acesso aos arquivos, apesar de eles serem num formato adequado e tudo mais. Eu nunca gravei nada para o YouTube de uma forma na qual eu estou me propondo agora. Eu tinha gravado uma vez, eu junto com um amigo, eu matando uma barata com a mão. Teve visualizações bem pequenas, mas inclusive um comentário falando que precisava ter coragem. Precisa ter coragem. E hoje acho que por intermédio ou através da minha força superior ou inferior, do meu próprio cérebro, iremos falar sobre ele mesmo, o cérebro. Já adianto que eu não vou falar sobre uma maneira científica, uma maneira. Lógico que eu não vou falar mentira, mas eu não vou falar de uma forma totalmente formal. E a ideia é essa. Quanto menos eu tiver preparado para o tema que eu for inventar de dizer, melhor. Plasticidade cerebral. O cérebro nosso se forma na nossa gestação e ele cresce, né? E vai amadurecendo. Talvez a plasticidade cerebral já tenha seu toquezinho na nossa vida dessa forma. Ele se molda. O cérebro ele vai se moldando. E às vezes, por as pessoas queimarem muitos neurônios, inclusive existem tratamentos que trabalham com a plasticidade cerebral para ele retornar ao que já foi, para ele ter mais neurônios. Então, nosso cérebro, ele é plástico. Nosso cérebro é feito de plástico. Somos todos de plástico, somos resultados do plástico. Somos todos boneco. Bonecão, bonecona, a minha boneca. A humanidade inteira se comportando como bonecos plásticos, bonecos. Será que somos bonecos influenciáveis por uma autoridade, por pessoas poderosas? Será que somos bonecos manipuláveis pela lei que criamos? Somos todos bonecos manipuláveis compreendendo uma forma simbólica e única de reação. Eu venho para quebrar isso. Eu venho para reagir de uma maneira que
seja, não vou tentar ser plástico. Eu acho que todo ser humano, ele chega a um momento da vida dele que ele se emboneca, que ele se plastifica. Plastificação cerebral. Ele se torna um embonecado. Inclusive, a minha própria aparência precisava ser mais um pouco embonecada. Passar por um processo desse, talvez eu faça agora. Desculpem a minha ausência por breves segundos ou talvez um breve minuto. Farei primeiro processo de embonecamento, tirando os pelos da monocelha. E talvez esse processo, pelo menos relativo à barba, eu tive que passar obrigatoriamente na minha vida, onde todo dia eu passava por um processo de embonecamento, para eu me ater a um padrão exigido pelas Forças Armadas, pelo Exército Brasileiro. E nele é impossível se manter desembonecado em um padrão onde a barba é aparente. Porque senão serão comunistas dentro do próprio exército brasileiro. Serão mundrungos. Será que somos bonecos mesmo? Será que somos feitos de carne e osso, feitos por um poder divino e maior do que nós, ao qual devemos devoção? Quase 50% de todo o processo sendo concluído. Esse mesmo processo de embonecamento barbitúrico, eu tinha realizado no outro vídeo. Eu tinha também feito algumas relações entre a humanidade e os bonecos e mais ou menos eu tento ter uma revisão, ter como é que eu posso dizer? Que boneco você gostaria de ser? Você gostaria de ser o boneco do Topo Gigio? Gostaria de ser o boneco do Chuck? Você gostaria de ser o boneco do Max Steel? Se você tivesse duas opções somente na vida, ser um boneco de criança, um boneco de brinquedo para crianças, para divertimento, ou você seria, ou então você só poderia escolher entre ser isso ou ser um boneco inflável.
Eu com certeza seria, eu com certeza, sem dúvida nenhuma, prefiro ser um boneco de criança, um boneco para fins de brincadeira. Não para brincadeira séria. Sexo é sério. Não dá para fazer brincadeira no sexo. Sexo embonecado. E eu pude conversar com algumas pessoas que disseram que preferiam ser bonecos infláveis também. Boneco inflável é muito utilizável, é muito. O que você acha de ser um boneco inflável? Você quer ser quantos bonecos infláveis? Você gostaria de ser vários bonecos infláveis? Eu não sei, cara. Eu preferia. Vamos atender ao próximo vídeo, uma linha de produção de bonecos. E lá é onde são criados, é onde são criados os nossos clones. A nossa população toda está sendo fabricada de uma forma boneca, uma forma plastificada, uma forma padronizada de embonecamento. Eu tenho várias tendências a achar que esse vídeo pode ser embonecado por vários outros cérebros que praticam a plastificação nos neurônios ou nas próprias ações cerebrais. É que daí a gente tem que imaginar de uma maneira microscópica, mundo microscópico, microcosmo cerebral, a vida dos neurônios emplastificados. Comenta embonecamento. Cada das vezes ele pode calibrar bastante e se embonecar. Existem várias formas, inclusive, de se tornar um boneco e, pelo menos, alguma vez na vida, o ser humano, de forma individual, se torna um boneco. Boneco. Seu boneco. E quando eu iniciei essa proposta, o que me trouxe a fazer, de repente, essa gravação, essa publicação? Lógico que alertar sobre a plastificação neurológica, mas muita tristeza, muita depressão, muita vontade de ser interagível, interagir com outros bonecos, com outros cérebros embonecados, outros plasticeres. Imagino que seja uma entrevista, agora nesse momento que eu estou fazendo, ao YouTube. Então, me dá uma força, me dá uma chance de trabalhar aqui. As próximas vezes eu imagino que a gente deva falar de vários outros temas de maneira despreparada, com o propósito de levar nossa mensagem para uma ideia sem sentido, para ver até onde a nossa imaginação deve prosseguir. Espero que em breve alguns inscritos caibam nesse canal esferoide, para que tivéssemos até uma interação, né?
alguma coisa no chat rolando, alguma coisa mais imbonecável pública. Não sei até onde isso vai me levar. Debate. Você é um boneco inflável nível 3 ou você prefere ser passado pela mão de crianças, manipulado por crianças que não têm alguma consciência total formada? Falei inclusive que eu precisaria ter mais recursos para poder fazer esse vídeo vergonhoso a qual eu estou me propondo. Mundo dentro de um sonho, dentro de um universo plástico, dentro de uma série fabricada de pensamentos evoluídos, inclusive, de forma cerebral e plástica, para atender a uma demanda nonsense que talvez exista. Pode ser que é muito fácil de repente eu imaginar que eu teria um resultado melhor, mas talvez essa até seja a proposta. Por enquanto ficamos aqui com a companhia, inclusive do Mr. George, chamo ele de Mr. George, que não estará aqui da próxima vez, em que falaremos de ódio, de uma maneira bem despreparada também. Falar das coisas que desenvolvem ódio, mas nada no momento, nada nesse momento, nada nesse momento. Esse é o primeiro contato, entre nós. Vou terminar antes que fique. Tchau.